Oi, gente! Bem-vindo ao nosso quarto episódio da série Folklore aqui do canal. Bom, infelizmente essa série terá um fim daqui 3 episódios, mas se vocês gostarem muito e deixaram muito like, eu vou poder trazer mais folclore pra vocês. Vamos falar hoje sobre Tupã, o rei dos tupis-guaranis, o Deus Supremo. Pelo menos é assim que alguns dizem, mas não se pode ter tanta certeza assim, você vai saber por quê. Como eu já expliquei em vários outros vídeos do canal, não se pode ter certeza que os tupis-guaranis acreditavam nisso por conta dos jesuítas que vieram aqui e emparelharam todo o nosso reino de Xi'an, adaptaram a forma deles para ficar mais parecido possível com o cristianismo, né? Então meio que não se sabe se Sharaci ou Tupã era o Deus Supremo, mas fica aí essa dúvida no ar. Tupã era considerado o Deus Criador e também o Deus do Trovão, tendo como morada o Sol. Mas na verdade muito se discute se Tupã era considerado um Deus ou só o Trovão, em geral, sabe? É um dos outros mistérios. Uma das lendas diz que Tupã conseguiu casar com Shaci, a deusa da lua. Você pode ver essa lenda clicando aqui, vai aparecer aqui em algum lugar o vídeo que eu tô falando sobre Shaci. Mas acredite, se casou com ela e com esse casamento, um dia antes do casamento eles desceram na Terra e criaram tudo que existe, inclusive os seres humanos. E também tem uma parte muito legal que eles criaram o ser humano a partir da argila, assim como Deus criou o ser humano a partir do barro na Bíblia. Então tem essas conexões que na verdade não sabemos se é original mesmo, porque né, como eu já disse, jesuítas aqui talvez modificaram tudo, não sabemos. Então acreditava-se que numa tempestade você podia ouvir a voz de Tupã de acordo com os trovões, porque tem uns trovões que meio que parecem gritos e na Mata eles meio que confundiam isso com vozes. Então quando fazia uma tempestade era Tupã que estava bravo com todo mundo e ia ferrar a vida de todo mundo. Basicamente era isso. Mas também, como tinha época de seca, também dizia que Tupã era uma pessoa benevolente e essas coisas assim. Porque assim, na região amazônica tem a época das cheias, que a água sobe demais, e tem a época de seca, que a água desce demais. Então, meio que os índios eles faziam a tradicional dança da chuva pra alegrar Tupã, e Tupã fazer chover, e se chover alegra todo mundo. A mitologia tupi-guarani, adaptada pelos jesuítas, muitos não tinham Tupã como deus, e sim Shuraci. Churupari. Falei o vídeo inteiro errado, mas é Churupari. Bom, muitos não tinham Tupã como deus, e sim Churupari. Porém, como essa chegada dos jesuítas, eles não queriam que Churupari seja comparado a Jesus, porque senão um paxé ele ia ter o mesmo peso que um papa. Eles não queriam isso, queriam tipo falar, ó, vocês são inferiores a nós. Então o seu deus também tem que ser inferior. Então eles meio que consideraram Churupari, que era o tradicional deus criador, como um demônio, e colocaram Tupã como o deus criador, e Tupã era o deus criador, não Churupari. No começo era Churupari. Mas por que Churupari podia ser considerado como Jesus? Porque Churupari, a mãe dele engravidou virgem, também, né, idêntico a Jesus, e Churupari era enviado do sol. Entenderam? Aí, por isso. Mas aí os jesuítas ficaram lá e falaram, nossa, podemos nos investir aqui. Mas aí iríamos ser todos iguais. Não quero que todo mundo seja igual. Vamos transformar ele em um demônio. E essa foi a história de Tupã. Sobre a maquiagem, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, eu tô meio sem ideias, tipo, o que eu posso fazer, um trovão? Não acho que é uma boa ideia, porque meio sem nexo. Então, se vocês quiserem uma maquiagem, podem deixar nos comentários que talvez eu faça uma maquiagem artística em homenagem a Tupã, assim como eu já fiz, tá? Onze Celeste de Shaci e do Boi da Tata. Como o vídeo de Tupã ficou muito curto, eu já vou falar sobre Churupari. Pra começar a falar sobre Churupari, você tem que entender que tem horas que ele é tratado como um legislador e outras como um demônio. O demônio, mas pelos jesuítas mesmo. O legislador era tipo a função original dele. O que é um legislador? É uma pessoa que impõe normas, regras e esse tipo de coisa nas aldeias. Então ele meio que trouxe isso para os índios. Conta-se que a mãe dele engravidou virgem por causa do sol. Ela foi se banhar numa lagoa que era para a deusa Shaci, que só ela podia entrar. Ela foi lá e entrou e ficou grávida.
Então meio que ela ficou com medo de mostrar o filho dela pra tribo, porque ele podia ser, sabe, podia dar merda, porque eles meio que não iam acreditar nessa história de engravidou virgem. Eles iam achar que ela engravidou ou de uma outra tribo ou de algum inimigo, e eles iam matar a criança. Mas aí, quando a criança nasceu, perceberam que ela era muito sábia e muito esperta. Tipo, ele era muito rápido, ele era muito forte, ele era muito inteligente. Então, eles queriam que ele se tornasse o chefe, porque ele era perfeito para esse cargo. E aí ele acabou se tornando o chefe e começou a ditar algumas regras de como os humanos deveriam agir e viver conforme o que ele falava pra frente, assim. E também disse que as mulheres não iam poder participar dos mesmos rituais que os homens, por motivos de imbecilidade, talvez ele não seja tão perfeito assim. Mas era isso. Aí ele começou a ditar como devia ser morto animal, onde eles deviam fazer festas e essas coisinhas. E agora vamos falar ele como um demônio. Dizia que Shurupari era considerado um demônio por conta, né, obviamente, dos jesuítas. E ele era um demônio que ele assolava todo mundo que dormisse e tivesse pesadelo, era ele. E ele não ia deixar você gritar, era tipo uma paralisia do sono. Não se sabe sobre os indígenas, porque não existe só uma religião indígena no Brasil, e sim várias. No Nordeste é diferente, no Sudeste é diferente. Então tem muitas variantes, então a gente não sabe se eles acreditavam realmente no Tupã, se todo mundo acreditava no Jurupari ou qualquer outra coisa do tipo. Porque né, muito se perdeu com a colonização. Então, infelizmente, a gente nunca vai saber ao certo no que eles acreditavam, mas eu estou aqui tentando trazer o máximo de informação possível para vocês. E foi apenas isso que eu descobri, que é muito pouco. Em todas as minhas pesquisas eu descobri tipo, pouquíssimas coisas. Eu tentava entrar no máximo dos sites possíveis e confiáveis, né? E era basicamente a mesma coisa, sempre. Era exatamente as mesmas palavras. Então, infelizmente, não posso trazer um texto tão rico para vocês, porque as informações são raças e poucas.